Transtornos de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Você sabe se eles são sinônimos ou se eles são coisas diferentes? Vamos conversar hoje sobre dois termos utilizados na educação e na psicopedagogia para definir as dificuldades que as crianças apresentam em relação à escola. Nota baixa, não consegue acompanhar o conteúdo, não consegue se adaptar muito bem ali ao que está sendo proposto na escola. E aí muitas vezes a gente coloca isso tudo na conta da patologia. Hoje em dia é muito comum que a escola e que os pais procurem uma causa orgânica, uma causa médica, para aquelas dificuldades da criança. Eu devo dizer que assim, sim, existem causas orgânicas. Vamos conversar hoje sobre dois termos utilizados na educação e na psicopedagogia para definir as dificuldades que as crianças apresentam em relação à escola. Nota baixa, não consegue acompanhar o conteúdo, não consegue se adaptar muito bem ali ao que está sendo proposto na escola. E aí muitas vezes a gente coloca isso tudo na conta da patologia. Hoje em dia é muito comum que a escola e que os pais procurem uma causa orgânica, uma causa médica, para aquelas dificuldades da criança. Eu devo dizer que assim, sim, existem causas orgânicas, sim, existem causa médica para as dificuldades das crianças. E esses são os transtornos. Mas é importante que a gente saiba que não é sempre que a dificuldade de aprendizagem representa uma patologia. E que não são todas as crianças que tiram notas baixas que precisam de medicação e de terapia, por exemplo. Eu li aqui no livro da Simaya Sampaio, Dificuldade de Aprendizagem. Ela traz um histórico sobre essa, vamos dizer assim, essa mania de querer patologizar todas as dificuldades que as crianças apresentam na escola. Logo no início do livro, ela traz um breve histórico e nos diz o seguinte: desde o século XVIII, médicos, psiquiatras e filósofos do iluminismo já se reuniam a fim de tentar compreender a origem dos problemas de aprendizagem, atribuindo-lhes uma visão organicista, ideia que permeou a prática psicopedagógica até pouco tempo atrás. Ou seja, desde o século XVIII, os problemas de aprendizagem eram vistos como problemas orgânicos, como problemas da criança, como problemas de saúde. E essa visão ainda perdura até hoje, porque diversas escolas, e inclusive diversas famílias, tentam achar uma explicação médica para aquelas dificuldades. Porém, hoje em dia a gente já sabe que existem duas situações. A primeira situação é a criança que realmente tem algum distúrbio, algum transtorno, e daí o termo transtorno de aprendizagem, né, em que dificultam a aprendizagem dessa criança. Então, por exemplo, o TDAH, a dislexia, a descalculia, são, por exemplo, alguns transtornos que levam a criança a ter dificuldade na escola. Porém, não são todas as crianças que têm transtornos e distúrbios, né? Ela também traz aqui no livro o seguinte: suspeitas como estas, e aí ela está falando dos transtornos que eu acabei de citar, levam a escola a encaminhar a criança para psicólogos, psicopedagogos, neurologistas. Ou, quando o quadro é de agressividade ou fobia, a família é chamada a falar sobre um suposto problema que poderia estar ocorrendo no âmbito familiar.
mas quase nunca na escola. Hoje em dia, a escola é a última culpada do problema de aprendizagem. E a gente sabe que a escola de hoje tem muitas falhas e a escola de hoje ainda não atende a criança de hoje. A escola de hoje ainda está focada naquela criança do século passado, né, da década de 20, de 30 e 40, em que era uma criança que se sentava na carteira da escola e ouvia. E o ensino era basicamente isso, passar do professor para a criança de uma forma técnica e de uma forma conteudista. Porém, hoje em dia, a gente sabe que as crianças mudaram, as nossas crianças de hoje não são mais aquelas, e que elas estão o tempo todo recebendo informações na internet, e a escola ainda não conseguiu acompanhar isso. Na página 21 do livro da Simaia Sampaio, ela traz um trecho que foi retirado do livro da Beatriz Scoss, e que diz o seguinte: durante muitos anos, o enfoque orgânico orientou médicos e educadores. Desde o século XVIII e XIX, estudos da neurologia, neurofisiologia, neuropsiquiatria eram desenvolvidos em laboratórios anexos a hospícios, classificando os pacientes como anormais. Este conceito passou dos centros psiquiátricos para as escolas, e as crianças que não conseguiam aprender eram tidas como anormais, pois havia a concepção de que a causa do fracasso se devia a uma anormalidade orgânica. Ou seja, essa visão ainda permanece até hoje em muitas escolas, em muitas famílias, porque a gente imagina que se essa criança não aprende, ela tem algum problema. Mas a gente esquece que para a criança aprender não basta ela estar ali. Para a criança aprender, existem muitos fatores que envolvem essa criança. A psicopedagogia, ela investiga, e nós psicopedagogos somos os detetives nessa investigação. Então a gente busca, a gente procura, a gente vasculha cada pedacinho dessa criança, cada pedacinho das relações dessa criança. Então a gente observa aspectos familiares, aspectos escolares, pedagógicos, aspectos orgânicos também, aspectos sociais, de interação, né? E a criança é um ser global, e a gente não pode minimizar a dificuldade de aprendizagem simplesmente nela, né? O meio influencia, a saúde influencia, a criança é influenciada por tudo, né? Todas as pessoas que envolvem essa criança têm participação nessa aprendizagem. Então, para resumir, é o seguinte: dificuldade de aprendizagem é um sintoma, e esse sintoma precisa ser investigado. Caso nós achemos algo orgânico, aí a gente classifica como transtorno de aprendizagem, porque tem uma relação física, uma relação orgânica, e que na grande maioria das vezes pode ser minimizada e sanada. Mas as dificuldades de aprendizagem podem ser também de causa externa à criança, né? Pode ser uma metodologia em que a criança não se adequou, pode ser uma dificuldade ali com o professor, que acontece, né? Somos humanos e a gente muitas vezes acontece de não ter ali o santo não bate, né? Acontece.
E pode ser uma causa familiar, nenhum problema na família que a criança esteja enfrentando. Pode ser bullying. Acontece também da criança estar sofrendo bullying, ninguém percebe e ela passa a manifestar esse incômodo através da aprendizagem, né? Porque a criança, de alguma forma, ela tenta expressar de alguma maneira e a gente tem que estar sempre atento e a gente tem que estar sempre ligado nesses sinais. Então, vamos lá. Transtorno de aprendizagem está sempre ligado a questões orgânicas. E a dificuldade de aprendizagem é um sintoma de que essa criança está com problemas e que a gente precisa identificar de onde vem esse problema. Não é sempre que a criança tem um transtorno e não é sempre que a criança precisa de ajuda médica e psicológica. A gente precisa antes investigar todos os aspectos que envolvem essa aprendizagem para depois investigar um transtorno médico, uma patologia. Então é de extrema importância que a gente observe essa criança como um todo e observe todos os aspectos que envolvem ela e que envolvem essa aprendizagem. Então, a grande diferença é essa. A dificuldade de aprendizagem é um sintoma que revela que a criança não está bem de alguma forma. E o transtorno de aprendizagem são patologias, são questões orgânicas que precisam de uma atenção realmente médica e terapêutica. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito importante a gente saber essa diferença para levar a diagnósticos errôneos que vão mais prejudicar a criança do que ajudar. Então, fico por aqui e até a próxima.